Era uma noite chuvosa de quinta-feira. A rodoviária estava quase deserta, exceto por alguns passageiros cansados, esperando pelo último ônibus da noite. João, um estudante universitário, sentia-se aliviado por finalmente poder voltar para casa depois de uma semana exaustiva de provas. Ele olhou para o relógio, em 23 horas e 45. O ônibus estava atrasado. A iluminação fraca e o som constante da chuva batendo no telhado de metal contribuíam para a atmosfera inquietante do lugar. João notou uma mulher idosa sentada no banco ao lado, tricotando silenciosamente. Ela parecia ser a única pessoa ali, além dele. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo ocasional gotejar da água no chão. De repente, João sentiu um arrepio subir pela espinha quando percebeu uma figura sombria na outra extremidade da plataforma. O homem estava parado sob a luz fraca, com um capuz cobrindo seu rosto. João tentou ignorar, mas a presença do homem parecia cada vez mais opressiva. Minutos se passaram, e João começou a se sentir mais ansioso. Ele decidiu se levantar e perguntar à senhora idosa se ela sabia algo sobre o ônibus atrasado. Quando se aproximou, notou que ela havia parado de tricotar e estava olhando fixamente para a figura encapuzada. "Você viu aquele homem?" João perguntou, tentando parecer calmo. "Ele está esperando pelo ônibus há anos", respondeu a idosa, sem desviar o olhar. "O que você quer dizer com isso?" João perguntou, confuso. "Todos nós estamos presos aqui, esperando o último ônibus", ela disse com um tom enigmático. João sentiu um calafrio. Ele olhou novamente para a figura encapuzada, que agora parecia mais próxima. A ansiedade começou a se transformar em medo. Ele decidiu verificar os horários dos ônibus no painel eletrônico, mas, para seu horror, as letras estavam se embaralhando, formando frases como "nunca sairá" e "presos para sempre". Ele voltou correndo para o banco, mas a idosa tinha desaparecido. O medo tomou conta de João quando ele percebeu que estava realmente sozinho na rodoviária. A figura encapuzada agora estava a poucos metros de distância, e João podia ver um sorriso sinistro brilhando sob o capuz. Desesperado, ele correu para a bilheteria, mas a janela estava fechada e a sala estava vazia. Ele bateu na porta, chamando por ajuda, mas ninguém respondeu. De repente, ele ouviu passos pesados atrás dele. João se virou lentamente, com o coração disparado, para encarar o homem encapuzado. "O que você quer?" João gritou, tentando controlar o pânico. O homem levantou a mão lentamente, apontando para a saída da rodoviária. A porta estava aberta, mas a escuridão lá fora parecia impenetrável. João não queria ir, mas sentia que não tinha escolha. Ele começou a caminhar em direção à porta, com o homem encapuzado seguindo de perto. Quando ele atravessou a porta, a chuva cessou abruptamente e a escuridão o envolveu. João se viu em uma estrada deserta, sem sinais de vida. Ele olhou para trás, mas a rodoviária tinha desaparecido. Só restava a escuridão e o silêncio. João começou a caminhar pela estrada, esperando encontrar alguma ajuda. Após o que pareceram horas, ele viu luzes ao longe. Com um suspiro de alívio, ele acelerou o passo, mas logo percebeu que as luzes eram de outra rodoviária. Quando entrou, a sensação de déjà vu foi esmagadora. Era a mesma rodoviária de onde ele havia saído. A idosa estava de volta ao seu banco, tricotando, e a figura encapuzada estava novamente na extremidade da plataforma. João percebeu com horror que estava preso em um loop eterno, condenado a esperar pelo último ônibus que nunca chegaria. Determinando-se a encontrar uma saída, João começou a explorar a rodoviária com mais cuidado. Ele verificou cada canto e descobriu uma pequena porta trancada atrás de uma máquina de refrigerantes. Havia uma chave enferrujada pendurada na parede ao lado. Com as mãos trêmulas, João pegou a chave e abriu a porta, revelando uma escadaria estreita e mal iluminada. Ele desceu os degraus com cautela, a luz das lâmpadas piscando acima dele. No fundo da escada, encontrou um corredor escuro com várias portas. Cada porta tinha uma placa com nomes e datas. Ele reconheceu alguns nomes como os de passageiros que estavam na rodoviária com ele anteriormente. Curioso e apavorado, João abriu uma das portas e encontrou uma pequena sala cheia de pertences pessoais, malas, roupas e objetos variados, todos empoeirados e abandonados. João percebeu que cada porta levava a uma sala similar, e cada uma delas parecia pertencer a pessoas que haviam desaparecido misteriosamente da rodoviária. O pânico cresceu dentro dele quando se deu conta de que essas pessoas nunca haviam deixado o lugar. Elas estavam presas, assim como ele. Tentando manter a calma, João voltou ao corredor principal, decidido a confrontar a figura encapuzada. Quando retornou à plataforma,
o homem estava esperando por ele, com o mesmo sorriso sinistro. Por que estamos aqui? João perguntou, sua voz tremendo de medo e raiva. Você escolheu vir, respondeu o homem, sua voz ecoando como um sussurro em toda a rodoviária. Todos que entram nesta rodoviária estão presos em suas próprias escolhas e medos. Não há escapatória até que você enfrente o que te trouxe aqui. João sentiu um desespero profundo. O que ele estava temendo tanto? O que o mantinha preso? Ele se lembrou de todas as vezes em que adiou decisões importantes, evitou confrontos e fugiu de responsabilidades. Talvez sua prisão fosse uma manifestação desses medos. Determinando-se a enfrentar seus temores, João olhou diretamente para o homem encapuzado. Eu não tenho medo de você, ele declarou, tentando convencer a si mesmo tanto quanto ao outro. O homem riu, um som frio e vazio. Não é de mim que você precisa ter medo, ele disse, desaparecendo na escuridão. De repente, a rodoviária começou a tremer, e as luzes piscavam freneticamente. As paredes pareciam se fechar ao redor de João, e ele sentiu o pânico aumentar. Mas ele se forçou a ficar firme, respirando fundo e repetindo para si mesmo que precisava enfrentar seus medos. As figuras dos outros passageiros começaram a aparecer ao seu redor, todos olhando para ele com olhos vazios e desesperados. João percebeu que eles estavam todos presos por seus próprios medos, incapazes de escapar. Ele precisava mostrar a eles que havia uma saída. Todos nós podemos sair daqui! Ele gritou, tentando alcançar os outros com suas palavras. Precisamos enfrentar nossos medos juntos. Pouco a pouco, os passageiros começaram a reagir, seus olhares desesperados se transformando em esperança. A rodoviária parou de tremer, e as luzes se estabilizaram. A figura encapuzada reapareceu, agora sem o capuz, revelando um rosto familiar. Era o próprio João, uma versão dele presa pelo medo e pelo arrependimento. Você entende agora? A figura perguntou, com uma voz que ecoava de João. Sim, respondeu João, sentindo uma nova força crescer dentro dele. Eu preciso aceitar minhas escolhas e seguir em frente. Com isso, a figura sorriu e desapareceu, e a rodoviária começou a se dissolver ao redor dele. João se encontrou de volta na plataforma, mas desta vez, o sol estava nascendo no horizonte. Os outros passageiros estavam sorrindo, livres de suas prisões invisíveis. João caminhou para fora da rodoviária, sentindo o ar fresco da manhã em seu rosto. Ele sabia que a jornada para enfrentar seus medos estava apenas começando, mas pelo menos agora ele tinha coragem de seguir em frente. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente livre.